Imagine acordar um dia e perceber que a infância está sendo roubada diante de nossos olhos. Que aquilo que deveria ser inocência e brincadeira se transforma em palco para exploração, exposição e lucro fácil. No vídeo de hoje, vamos entrar na escuridão por trás da chamada adultização. Um fenômeno que Felca expôs de maneira brutal em seu canal, chocando o Brasil e trazendo à tona nomes, práticas e segredos que estavam escondidos nos algoritmos. Se você chegou até aqui, saiba, a maioria que assiste nossos vídeos ainda não é inscrita. Então, se esse tema faz sentido para você, considere ficar com a gente até o final, porque hoje não é apenas uma análise, é um alerta. Agosto de 2025. Um vídeo viraliza. Felca, com sua linguagem direta e provocativa, denuncia aquilo que muitos preferiam não ver: a adultização de crianças nas redes sociais. Perfis inteiros, transformando a infância em produto. Desafios de dança, roupas, piadas de duplo sentido, tudo embalado como entretenimento. Mas por trás da tela havia muito mais. Havia dor, manipulação e até crimes. O que parecia apenas mais um conteúdo do YouTube se transformou em ponto de virada nacional. Em poucos dias, milhões de visualizações, debates na TV, manchetes em jornais, prisões e projetos de lei começaram a surgir. Mas a grande questão que ecoa é: como chegamos até aqui? E mais ainda, quais serão as consequências de uma geração que perdeu a infância para os algoritmos? Hoje, vamos atravessar essas sombras, entender como a adultização acontece, por que ela se espalha, quem lucra com isso, e principalmente o preço que crianças e adolescentes pagam quando são forçados a crescer antes da hora. Para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, existem livros que ajudam a entender como a mídia, a cultura e a sociedade alimentam esse fenômeno. Entre eles estão The Sexualization of Childhood, de Charna Hoffman, The Lolita Effect, de Meenakshi Jijidhar, e o clássico O Desaparecimento da Infância, de Neil Postman. Se você quiser adquirir algum desses títulos e mergulhar mais fundo no assunto, os links estarão na descrição deste vídeo. A história começa com os nomes que vieram à tona. Haítalo Santos, já investigado desde 2024, preso após as denúncias ganharem repercussão. Camilinha, exposta como parte da mesma engrenagem. Bel para meninas, lembrada por casos antigos que voltaram ao debate. Todos exemplos de como a sociedade consome e alimenta esse ciclo sem perceber. Mas por trás dos personagens e das manchetes, existe algo ainda mais sombrio: a normalização. O hábito silencioso de achar engraçado quando uma criança se comporta como adulto. O aplauso a vídeos que deveriam causar incômodo. A indiferença diante de sinais que gritam por socorro. O vídeo do Felca foi apenas o estopim. A verdade é que a adultização está em todos os lugares. E talvez o maior perigo não esteja nas redes sociais em si, mas no fato de que começamos a aceitar esse processo como parte natural da vida moderna. Mas será mesmo natural? Ou estamos diante de uma das maiores ameaças emocionais e psicológicas desta geração? A adultização não é apenas uma palavra bonita usada em manchetes. Ela é um processo silencioso que vai corroendo a infância de dentro para fora. Imagine uma criança que deveria brincar, explorar o mundo com curiosidade e aprender no seu tempo, mas que é empurrada para dançar coreografias adultas, usar roupas que não entende e repetir falas que mal sabe o que significam. Aos olhos do público parece divertido. Aos olhos dos algoritmos é lucro, mas aos olhos da psicologia é um sinal de alerta. Crianças expostas à adultização precoce carregam cicatrizes invisíveis, ansiedade, depressão, distorção da autoimagem e, muitas vezes, uma sensação de vazio que vai acompanhá-las até a vida adulta. O caso Felca escancarou justamente isso. Não era só sobre vídeos engraçados ou inocentes, era sobre uma engrenagem digital que transforma a infância em espetáculo. Plataformas que deveriam proteger se tornaram palcos de exposição. E quando a denúncia estourou, vimos a velocidade com que manchetes apareceram, prisões foram feitas e políticos correram para propor leis. Mas aqui está a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Será que leis são suficientes
para curar uma geração inteira marcada por traumas? Porque a adultização não começa nos tribunais. Ela começa nas casas, nos celulares, nas risadas fáceis e nos likes de milhões que alimentam esse ciclo. Há quem pense que esse é um problema distante. Mas ele está muito mais próximo do que parece. Está nos vídeos compartilhados em grupos de família, está nos conteúdos que viralizam no TikTok, está nos pais que, sem perceber, expõem seus filhos em troca de engajamento. O vídeo de Felca foi um grito, mas a pergunta que ainda ecoa é: será que ouvimos de verdade? Porque o mais sombrio não é o que já sabemos. O mais sombrio é aquilo que ainda ignoramos. Quando o vídeo de Felca explodiu, não foram apenas as visualizações que cresceram. Foi também a pressão sobre autoridades, sobre a mídia e sobre todos aqueles que, por anos, fecharam os olhos para a realidade. Em poucos dias, manchetes surgiram em todos os cantos. O nome de Ítalo Santos, já investigado desde 2024, voltou com força total. Denunciado por expor adolescentes em seus vídeos, foi finalmente preso em 15 de agosto de 2025. A prisão não caiu do céu. Foi consequência direta da pressão pública, das denúncias multiplicadas, da indignação coletiva que se tornou impossível de ignorar. Ao lado dele, nomes como Camilinha, envolvida em vídeos de conotação sexual ainda na adolescência, também foram investigados. E até mesmo casos mais antigos, como o de Bel para meninas, voltaram à tona, mostrando que o problema não era novo, apenas vinha sendo normalizado. Mas a repercussão não ficou só no campo criminal. No Congresso, pelo menos 7 projetos de lei surgiram em questão de semanas. Muitos foram apelidados de Lei Felca, refletindo a força que um simples vídeo pode ter quando expõe a verdade sem maquiagem. A ideia era clara: criar regras mais rígidas para proteger crianças em ambientes digitais, punir a exploração e responsabilizar plataformas que se beneficiam desse tipo de conteúdo. Até a Justiça Federal entrou em cena. O TRF6 determinou que o Google, dono do YouTube, deveria criar alertas sobre publicidade infantil abusiva e abrir canais exclusivos de denúncia. Um movimento histórico que mostrou que a pressão social pode forçar até mesmo gigantes da tecnologia a recuar. Só que, ao mesmo tempo em que vimos essas conquistas, uma dúvida permanece no ar. Será que estamos atacando a raiz do problema ou apenas tapando os olhos diante de uma ferida muito mais profunda? Porque leis podem punir, tribunais podem julgar, mas a cultura que alimenta a adultização continua viva, pulsando nos bastidores de cada like, de cada compartilhamento, de cada risada cúmplice. O vídeo de Felca foi o catalisador, mas o fenômeno da adultização já estava entranhado em nossa sociedade há muito tempo. A questão é: será que agora, depois do choque, teremos coragem de encarar o monstro de frente? A verdade é que a adultização não começa nas telas. Ela começa dentro de casa. Em muitas famílias, os próprios pais expõem seus filhos em busca de likes, seguidores e pequenos contratos publicitários. Crianças que deveriam brincar no quintal acabam virando produtos de entretenimento para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube. E muitas vezes, a vaidade dos adultos fala mais alto que a proteção da infância. A cultura do consumo também tem sua parcela. Propagandas de moda infantil com cortes de roupas que imitam o universo adulto. Desfiles de beleza que forçam meninas a se maquiar e desfilar como se tivessem 20 anos a mais. Programas de TV que incentivam performances que ultrapassam qualquer limite saudável. O resultado é sempre o mesmo: a normalização da ideia de que ser criança não basta. É preciso ser mini-adulto para ser aceito. E a sociedade, silenciosa, aplaude. Rimos de vídeos que no fundo são desconfortáveis. Compartilhamos conteúdos que deveriam nos causar indignação. Deixamos que algoritmos definam o que é engraçado sem perceber que estamos colaborando para um ciclo de exploração. Esse fenômeno que Felca denunciou não é um problema isolado de influenciadores ou de plataformas digitais. É um espelho do que nos tornamos como sociedade, incapazes de proteger a inocência, dispostos a sacrificar o tempo da infância em troca de engajamento. No ambiente escolar, o reflexo é inevitável.
Crianças adultizadas têm dificuldade de se relacionar com seus pares, sentem-se diferentes, carregam responsabilidades emocionais que não são suas, perdem o brilho da curiosidade natural. E quando chegam à adolescência, muitas vezes já trazem marcas profundas de ansiedade, baixa autoestima e uma desconexão quase irreparável com quem realmente são. A adultização não é um detalhe. Ela é um sintoma. Um sintoma de que perdemos a noção de limite, de que a pressa por crescimento virou valor e de que a infância está sendo negociada na vitrine do entretenimento. O que acontece na mente de uma criança quando a infância lhe é arrancada? Os especialistas já alertaram. A adultização deixa marcas que não desaparecem. Quando uma criança é obrigada a se comportar como adulto, algo se quebra dentro dela. A imaginação perde espaço. O brincar deixa de ser prioridade, e a pressão de corresponder a expectativas que não são suas se torna insuportável. Psicólogos apontam para as consequências mais comuns: ansiedade precoce, crises de autoestima, depressão ainda na adolescência. Muitas vezes, essas crianças crescem com uma sensação permanente de inadequação, como se nunca fossem boas o suficiente. O corpo amadurece, mas a alma permanece ferida. Há também o peso do olhar externo. Crianças adultizadas passam a acreditar que seu valor está no quanto atraem atenção, no quanto performam, no quanto são desejadas. Esse condicionamento gera uma identidade frágil, construída em cima da validação dos outros. E quando a atenção desaparece, o vazio toma conta. Não é à toa que muitos adultos que passaram por esse processo na infância relatam dificuldades em manter relacionamentos saudáveis, em lidar com frustrações e até em reconhecer quem realmente são. É como se a infância perdida nunca fosse totalmente recuperada. A verdade é cruel. A adultização não rouba apenas o presente. Ela rouba o futuro, porque forma indivíduos que, em vez de construírem sua história com solidez, passam a vida tentando preencher buracos deixados por uma infância que nunca existiu de fato. E aqui está a reflexão mais sombria. Quantos adultos hoje carregam dores que começaram com risadas em vídeos aparentemente inofensivos? Quantas marcas emocionais nasceram daquilo que chamamos de engraçado? Talvez nunca tenhamos a real dimensão, mas cada nova denúncia, cada novo caso, é um lembrete de que brincar com a infância tem consequências que ecoam por toda uma vida. O vídeo do Felca foi o estopim. Mas a adultização é apenas o sintoma de algo muito maior, uma sociedade que perdeu o respeito pelo tempo da infância. Sim, vimos prisões, projetos de lei, manchetes e debates acalorados. Mas a questão não é apenas o que foi feito, e sim o que ainda deixamos de fazer. Porque enquanto discutimos, novas crianças continuam sendo expostas. Novos vídeos continuam sendo monetizados. E novos algoritmos continuam alimentando esse ciclo obscuro. A pergunta que fica é: será que temos coragem de romper esse padrão? Ou vamos continuar fingindo que não vemos, rindo, compartilhando e deixando que a inocência seja consumida como entretenimento barato? A adultização não é sobre ontem, nem apenas sobre hoje. É sobre o futuro. Um futuro em que homens e mulheres carregarão marcas emocionais de uma infância roubada, tentando se reencontrar em meio às sombras do que viveram. Talvez o verdadeiro alerta de Felca não seja apenas sobre quem foi preso ou sobre quais leis foram criadas. O alerta maior é sobre nós, sobre a nossa responsabilidade como sociedade, como pais, como espectadores. Porque cada clique é um voto, cada visualização é um combustível, e cada silêncio é um aval. O Sombra do Saber te deixa essa reflexão. O que estamos construindo quando deixamos a infância ser vendida em troca de curtidas? O que restará de uma geração que não aprendeu a ser criança? Pense bem, porque o amanhã já está sendo escrito agora. Se você chegou até aqui é porque esse tema também mexeu com você. Então considere se inscrever no canal, porque se você ficou até o fim, é porque a verdade, por mais dura que seja, também te chamou.